Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, galera! Como vocês estão? Eu sou Afonso, sou artista orientador do Programa Vocacional na linguagem de teatro. Eu atuo no programa pela região da Zona Norte 2. Seguinte, semana passada a gente estava trabalhando com uma fala dentro da partitura gestual que vocês estavam construindo, certo? Uma partitura gestual que a gente está trabalhando já há mais ou menos umas 4 semanas, em que começou com a provocação de como é possível narrar o tempo presente. Então eu propus que vocês escrevessem um texto com essa provocação e a partir disso a gente foi trabalhando de semana em semana esse texto através da gestualidade. Primeiro, a gestualidade do corpo e aí agora a gente está trabalhando com a gestualidade a partir da voz, certo? E para você que está chegando agora, pulando de paraquedas nesse vídeo, eu te sugiro assistir o primeiro vídeo dessas orientações todas, que eu vou deixar aqui em cima marcado. E aí eu sugiro que você vá assistindo um a um até chegar nesse, aqui de hoje. Então vá assistindo, vá acompanhando, entrando no ritmo de construir narrativa e transformar dramaturgia em gesto. E aí você chega no vídeo de hoje, em que a gente vai trabalhar a fala dentro da partitura gestual. Semana passada estávamos trabalhando com uma palavra em específico, né? De como a palavra é também uma forma de construir gestualidade, uma forma de transmitir alguma sensação, algum sentimento, alguma experiência. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a construir essa confluência entre partitura física de gesto e a partitura da fala. Essa é a nossa última orientação sobre narrativa e gestualidade. E é uma orientação da qual vai necessitar um pouquinho mais de tempo de vocês. No sentido de que vai te pedir para que façam o exercício um pouquinho hoje, depois faça o exercício em algum outro momento, até que você se sinta confortável em construir toda a sua partitura gestual em confluência do seu texto inteiro. Na orientação da semana passada, eu falei a respeito da gestualidade a partir da voz. De que quando a gente fala alguma coisa, quando a gente quer se comunicar através da palavra, a gente coloca as intenções das quais temos interesse de transmitir essa comunicação. Então eu posso falar com você irritado, posso falar com você de uma forma alegre, posso falar de um jeito mais descontraído, ou mais estressado, ou mais ansioso. E tudo isso é indicado pelo modo como a gente fala e também é indicado pelo modo como o nosso corpo age diante dessa fala. E é claro, como eu falei, tudo isso de uma maneira irracional, de uma maneira sem pensar. Nós apenas reagimos a estímulos que estão exteriores ao nosso corpo. A uma pessoa que está do nosso lado conversando com a gente, a um acontecimento totalmente grandioso, sei lá, um acidente ou uma surpresa, enfim. Nós reagimos diante do que nos acontece. Então, para a continuidade da orientação dessa semana, eu peço que vocês voltem ao vídeo da semana passada, que está aqui do ladinho, e façam os exercícios de aquecimento que foram propostos na semana passada, para que vocês trabalhem mais uma vez o modo como a respiração se transforma em fala e como a fala pode se transformar em gesto. É um exercício que a gente vai continuar a trabalhar aqui hoje nessa orientação. A intenção da orientação dessa semana é juntar toda a narrativa textual que vocês construíram com a partitura gestual que vocês vêm construindo a partir da narrativa, certo? Então a gente vai juntar texto com corpo hoje, tentando fazer com que tudo isso se transforme em uma narrativa gestual. O primeiro exercício dessa orientação funciona da seguinte maneira. Pegue o texto que você construiu, que foi a sua narrativa a respeito de como narrar o tempo presente, e leia ele. Leia 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário, de um modo que você consiga entender os caminhos do seu próprio texto. Ou seja, do modo como você começa ele, do modo como você desenvolve e traz alguma questão e como você finaliza. Tente encontrar esse caminho do texto como se fosse o caminho de um rio que flui até chegar ao mar. E lendo ele 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário, em seguida de ler, deixe ele de lado. Em algum espaço em que você tenha privacidade, feche um pouco os olhos
relembre mais ou menos como é que é o texto, relembre mais ou menos como é que você enxerga esse caminho, abra os olhos e comece a contar ele. Imagine que você está contando para alguém, contando para sua avó, contando para o seu tio, para sua mãe. Conte sem a necessidade de estar certa ou estar errada. Conte do modo como você entende esse texto que é seu. Sendo autor, sendo a autora desse texto, você tem pertencimento a respeito dele. Então você sabe os caminhos já, porque você quem escreveu. Então o exercício funciona desse jeito. Leia o texto algumas vezes, entenda como é o caminho dele. Em seguida, comece a contar, pensando que você está contando para alguém, imaginando uma pessoa à sua frente e contando para ela. Se você achar necessário, grave um vídeo com o seu celular contando esse texto. E aí depois, veja como é que você se sai. Faça e refaça o exercício de contar o texto. Ele vai te ajudar a encontrar as intenções que a narrativa propõe, ou as intenções que você pode querer colocar dentro da narrativa. Beleza? O segundo exercício dessa orientação vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos estudar as palavras do seu texto. Então, eu peço que você aí vá até o vídeo em que a gente falava a respeito da análise de texto, em que a gente dividia ele em começo, meio e fim. Caso você não tenha feito isso ainda, assista o vídeo, veja como é que a gente analisa e divide o texto, para que isso sirva de exemplo para que a gente faça esse segundo exercício. Então, com o texto dividido entre começo, meio e fim, eu vou pedir para que você só leia o começo dele. Leia uma, leia duas, leia 3 vezes, quantas vezes você achar necessário. E vá tentando entender o caminho das palavras desse começo da narrativa. Feito isso, pegue o papel e a caneta e comece a escrever todo esse início, sem ler o texto. Tente escrever apenas da sua memória. Vá fazendo isso com o começo do texto, até que você consiga escrever ele inteiro no papel, só lembrando dele. Se por acaso, durante a escrita, você se esquecer do texto, faça o exercício de voltar a ler ele de novo. Então pegue o texto original, leia ele 1 ou 2 vezes e volte a escrever, até que você consiga escrever ele por inteiro. Certo? Tendo feito toda essa reescrita do início do seu texto, agora fale ele, sem que você precise voltar ao texto original. Faça o exercício de contar esse início. Imagine para quem você está contando ele. Para sua avó, para o seu tio, para o seu primo. E qual a intenção que você pode colocar nesse início de texto. Então, o segundo exercício funciona dessa maneira. Pegue o texto, divida ele em começo, meio e fim. Em seguida, transcreva em um outro papel o início, até o momento em que você esteja apropriado dele como um todo. Depois de estar apropriado, comece a falar ele, de um jeito descontraído, sem querer acertar de primeira. Vá falando, vá errando, se necessário volte a escrever, se necessário volte a ler. Vá fazendo essas trocas de linguagem, de texto para a palavra, de texto para a escrita, e vá vendo como é que você pode encaixar o seu texto na sua boca. E não precisa fazer tudo isso em um dia só. Vá fazendo um pouco um dia, um pouco em outro, até que você consiga fazer toda essa transcrição e depois a apropriação do texto nas 3 partes, no começo, no meio e no fim. A terceira parte dessa orientação é a fala, de fato. Ou seja, com o texto todo memorizado, você vai começar a brincar com ele. Imagine para quem você está falando, imagine quais tipos de sonoridades você pode construir com a sua fala em conjunto do texto. Então, imagine você falando o seu texto como se a sua voz fosse uma onda do mar, ou como se fosse um vento forte, como se fosse uma britadeira na rua, como se fosse, não sei, um carro. Imagine quais tipos de sonoridades podem se encaixar na sua fala. E também brinque com a fisicalidade da sua voz. Fale gritando, fale cochichando, fale como se fosse um segredo, fale de modos pausados, encontre as pausas, vá se alimentando da imaginação e da sua estrutura corporal para poder transmitir esse texto, certo? Então, essa terceira parte da orientação sugere que você
construa uma imaginação a respeito do seu texto, de que modos você pode falar ele e, principalmente, imaginando para quem você está falando esse texto. É fundamental que você tenha em mente para quem você está direcionando, porque a partir daí você consegue construir certos tipos de apoio para direcionar esse texto. Fica mais fácil de imaginar certas nuances para essa narrativa que está sendo construída. Com o seu texto todo trabalhado, com você conseguindo exercitar ele de uma maneira fluida, sem que você pare para lembrar e também que não se importe de lembrar dele, agora a gente vai para a quarta parte dessa orientação. E lembre-se que eu peço que você aí vá fazendo esse exercício ao longo da semana. Faça um pouco hoje, faça um pouco amanhã, faça um pouco no outro dia. Vá construindo esse processo de juntar a partitura gestual com a fala. Porque justamente esse último exercício é somar a partitura gestual que você construiu com a construção da fala a partir do texto. Então, eu sugiro que você relembre a partitura física que você construiu a partir daquelas 6 palavras que deram um mote para você construir a trajetória da partitura gestual. E depois de relembrar, tente fazer ela conforme a fala, ou seja, vá falando o seu texto memorizado. Enquanto você fala o texto, vá colocando a sua gestualidade em conformidade a ele. Vá vendo de que maneira a partitura física se encaixa com a partitura vocal. E como uma se soma à outra, como é que uma agrega sentido à outra. A intenção dessa orientação é justamente essa: somar a dramaturgia escrita por você com a dramaturgia corporal feita, que no caso é a partitura gestual, certo? E vá percebendo de que modo uma coisa influi na outra, como que elas duas formulam uma construção de narrativa. Como é que através dessas ferramentas, que é o corpo e que é a voz, elas podem narrar como é que você vê o presente hoje. Então, vá fazendo esse exercício de juntar as duas coisas, faça, refaça e vá gravando para ver como é que você se sai. E por fim, grave uma última versão, da qual você se sinta mais confortável, e poste nas suas redes sociais com a hashtag Vocacional em Casa, para eu ver como é que você está se saindo em sua narrativa. Certo? Depois, me mande uma mensagem através desse e-mail comentando como é que foi construir essa narrativa através do gesto e também através da palavra. E como é que as duas agora se juntam. Quais foram as suas dificuldades, quais foram as suas percepções, como é que esses exercícios te ajudaram a refletir a respeito do que você está vivendo agora nesse momento. Então, semana que vem eu volto para propor mais uma nova orientação a respeito de memória, narrativa, gestualidade, depoimento. Tudo isso para a gente olhar para o nosso passado e refletir como é que ele se dá aqui no presente, certo? Então a gente se vê na semana que vem. Valeu e falou!